A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Tudo é de Deus. Preste atenção. Deus criou todas as coisas. Por isso podemos dizer que tudo é dele. E nada sobre o que alguma criatura criada por Deus possa afirmar que é dona. Afinal, nós mesmos fomos criados por ele. No Salmo 24, verso 1 e 2 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes as estabeleceu. Lá em Jó, capítulo 38, do verso 1 ao 11, diz assim: depois disso, o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava o fundamento da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabe? Ou quem estendeu ela o cordel? Sobre que estão fundadas as bases? Ou quem lhe assegurou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com as portas, quando irromperam da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante. Aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Lá em Êxodo, capítulo 19, verso 5, diz assim: agora, pois, se diligente ouvires a minha voz, guardares a minha aliança, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reinos e sacerdotes e nação santas. Essas são palavras que falarás aos filhos de Israel. Em Levíticos, capítulo 25, verso 23, diz: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Poderíamos citar vários trechos da Bíblia nos quais Deus afirma claramente que a terra lhe pertence, mas eu acredito que esses são suficientes para que você entenda de uma vez por todas que tudo é de Deus. O engano. Deus criou todas as coisas e sobre elas estabeleceu o homem para ser mordomo. Em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 29, diz assim: também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, e imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes, sobre o mar e sobre todas as aves, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão somente e se encham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que há frutos que dê semente. Isso vos será por mantimento. O homem foi enganado pelo diabo. Através do pecado, lhe vendeu o direito da primogenitura. O pecado, portanto, deu legalidade para o diabo dominar e conduzir o mundo, inclusive conduzir o próprio homem. Foi por isso que Jesus chamou essas riquezas da terra de injustas. Elas foram adquiridas através do engano. Lá em Lucas capítulo 16,
Do verso 9 e 11 diz assim: E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, se pois não vos tornasseis fiéis na aplicação das origens injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O homem foi criado para ser mordomo fiel de Deus e usufruir de toda a riqueza da terra. Passou a ser mordomo do diabo, sendo escravizado por ele. Há uma lei espiritual que sentencia que se alguém contrair alguma dívida e não tiver como pagar, torna-se escravo do seu credor. Então, se um parente dele tiver como pagar a dívida, o credor é obrigado a receber o pagamento e libertar o cativo. Lá em Levítico 25, 25. Foi exatamente através dessa lei que fomos resgatados das mãos do diabo por Jesus. E foi por isso que Jesus teve que se tornar homem, para ser o nosso parente chegado, portanto, remidor legítimo da nossa dívida para com Deus. Como ele se tornou homem e não tinha pecado, ao morrer na cruz no nosso lugar, o salário do pecado é a morte, Jesus pagou a dívida por nós, pois se alguém sem pecado morrer em nosso lugar de pecador, assim nos tornamos livres para servir a Deus novamente, como era no princípio. Podemos resumir assim: Deus criou todas as coisas e as confiou às mãos do homem. O homem cedeu ao diabo e Jesus, ao morrer na cruz, recuperou tudo para Deus novamente. Dessa forma, todas as nossas coisas são de Deus. Todas as riquezas, todas as pessoas pertencem ao Senhor. O que Deus, desde o princípio, nos deu foi a posse das coisas dele, que deveriam ser geridas debaixo de certas regras. Ou seja, nada pertence ao homem, nada pertence ao diabo, mas sim a Deus. Quaisquer coisas que os seus olhos veem, ou mãos e pés tocam, pertencem a Deus. Você crê nisso? Se você não crê, você está com um problema sério para resolver, pois tudo pertence ao Senhor. Se você não entrar em acordo com Ele, na verdade, você está roubando a Deus. Com certeza, Deus não é a melhor pessoa para ser roubada. Talvez agora você entenda porque não prospera. Deus está resistindo você. Afinal, você está com aquilo que é dele. Aleluia! Que nós possamos ser mordomos fiéis do Senhor. Tudo é dele. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra fique bem clara ao meu coração e ao coração das pessoas que ouvem. Que nós possamos entender que tudo é de Deus. Nos dá sabedoria, nos dá livramento, nos livra da dívida, da pobreza, da miséria. Nos livra, Pai, de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar que tudo é de Deus, para que as pessoas possam ter certeza, clareza e possam prosperar. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sabendo que tudo que você semear, você vai colher. Não da mesma forma, não da mesma maneira, mas Deus vai te prosperar, em nome de Jesus.